Queridos irmãos, queridas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa tarde do dia 18. Eu agradeço à igreja por me acompanhar aqui pelo canal do YouTube. Agradeço aos irmãos por estarem comigo na oração da madrugada, para que nós possamos continuar nessa marcha buscando a presença de nosso Deus, que o óleo santo celestial do nosso Senhor nunca falte na cabeça dos meus irmãos. Aleluia, santo é o nome do nosso Senhor. E que o Senhor Deus continue nos sustentando, afinal nós estamos lutando para morar no céu, com todas as nossas falhas, com todas as nossas equivocações, limitações, estamos lutando para morar no céu. Louvado seja o nome do nosso Senhor, e é tudo para a honra e a glória de Deus, igreja do Senhor, amém? Nós estamos de campanha. Eu quero confirmar novamente, já confirmei na madrugada de ontem, na oração, e quero confirmar novamente aqui aos meus irmãos e às minhas irmãs em Cristo Jesus, que agora em fevereiro, na primeira semana de fevereiro, dia 7, dia 8, estarei com a missionária Doralice, ali na cidade de Porto Alegre, amém? E final do mês nós estaremos em Petrolina, dia 28, dia 1º de março, em Petrolina, Pernambuco. Então os irmãos aí que estão me mandando mensagens para saber o local, logo vamos estar colocando lá no grupo, para que os irmãos possam vir dar um glória conosco. Como eu falei aos irmãos, não olhe para mim, não olhe para a missionária Doralice, porque nós somos somente vasinhos de barro na mão do oleiro Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor para que possamos receber nessa tarde o alimento da palavra do Espírito Santo. Eu só sinto de gravar quando o Espírito Santo de Deus me direciona a vir gravar os irmãos. Eu dependo dele para trabalhar para o Senhor. Eu sou totalmente dependente do Espírito Santo. Então, se eu me ausentar, se eu parar, é porque eu estou esperando a palavra, estou esperando aqui ele me direcionar. Amém? Vamos lá para a palavra do nosso Deus, livro de Romanos. Amém? Aleluia. O capítulo é o capítulo 4. O verso é o verso 12, meus irmãos e minhas irmãs. E assim está escrito a palavra do nosso Senhor, que é a sua boca na terra. Portanto, como um homem entrou pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Louvado seja Deus. Amados, enquanto eu meditava nesta palavra aqui, louvado seja o nome do Senhor, nós sabemos que, aleluia, o maior, vamos dizer, a maior doença, a maior enfermidade, o maior câncer, vou dizer desta maneira, que assolou o mundo, que invadiu o mundo, é o pecado. O pecado é uma das piores pestes que assolou o mundo, que invadiu o mundo. Da mesma maneira que existem as enfermidades naturais, as enfermidades crônicas, as enfermidades espirituais, existe a enfermidade do pecado. Da mesma maneira que uma doença destrói uma pessoa, um câncer destrói uma pessoa pouco a pouco, e esta pessoa tem que recorrer à quimioterapia para receber a cura, E esta quimioterapia deixa a pessoa fraca, vai degenerando, vai destruindo, e às vezes a pessoa nem tem êxito no seu tratamento, na sua cura, e acaba levando essa pessoa a óbito. Da mesma maneira é o pecado. O pecado, ele tem poder para degenerar o homem, destruir o homem, faz o homem. Quando a palavra de Deus fala o homem, todos que meditam nas Santas Escrituras, sabe que se refere ao sexo masculino e ao sexo feminino, sabe que se refere ao homem e à mulher. Então, da mesma maneira que o câncer destrói, que a enfermidade vai corroendo o homem, assim também é o pecado. O pecado vai corroendo o homem por dentro. O pecado vai destruindo o homem. O pecado tem poder para rebaixar o homem. O pecado tem poder para envergonhar o homem. O pecado tem poder para condenar o homem diante do Senhor. E nós sabemos, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus, que este pecado entrou
devido aos nossos pais naturais, que é Adão e Eva. Devido a eles. E isso nós vamos encontrar aqui no livro de Gênesis. Gênesis, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Capítulo 3. Quero meditar a partir do verso 6. E assim diz a Bíblia. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu para seu marido. E ele comeu com ela. Então seus olhos foram abertos e conheceram que estavam nus. E coceram folhas da figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, o pecado entrou ao mundo devido a quê? A desobediência. O Senhor Deus deu uma ordem a Adão e a Eva para não comer do fruto proibido, e eles passaram por cima da ordem do Senhor. Foi devido à desobediência que o pecado entrou no mundo. Do momento que ambos comeram o fruto, abriu o seu entendimento, entrou a malícia, por isso perceberam que estavam nus. Porque o Senhor Deus, louvado seja o seu nome, Ele fez o homem reto. O Senhor Deus, aleluia, fez o homem justo. Fez o homem sem ódio, sem rancor, sem inveja, sem malícia, sem imperfeições. O Senhor Deus fez o homem reto, irmãos, sem nenhum tipo de pecado, aleluia. E aqui está a Gênesis, aleluia, santo é o nome do Senhor. Capítulo 1, verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou o homem, e a mulher os criou. Ou seja, Deus não se equivocou, aleluia. Deus criou o homem perfeito à sua imagem, louvado seja o nome do nosso Senhor. Mas o homem, devido ao pecado, começou a inventar, como eu falo nas minhas pregações, as marmotas. É devido ao pecado, aleluia, que o mundo está desta maneira aí fora. Satanás sabe, aleluia, que eu e você fomos feitos à imagem de Deus, exatamente como está na palavra do Senhor. E Ele quer destruir essa imagem. Ele quer humilhar essa imagem. Ele quer rebaixar essa imagem. Ele quer condenar a imagem de Deus através de quê? Do pecado, xaraia. É através do pecado, porque o pecado envergonha o homem, rebaixa o homem, destrói o homem, condena o homem. O pecado não tem parte com o Senhor. O pecado é bloqueio entre nós e Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Cada dia que nós contemplamos o mundo, como está esta bagunça, nós podemos ver que o diabo está por trás de muitas coisas, tentando com todas as forças destruir a humanidade, tirar a imagem perfeita que o Senhor Deus colocou sobre a humanidade. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E através de quê? Do pecado. Aqui no livro de Eclesiastes, aleluia, santo é o nome do Senhor, capítulo 7, 29, capítulo 7, verso 29. Eis aqui o que tão somente acheis que Deus fez o homem reto, porém eles, ou seja, nós, eles buscaram muitas astúcias. Eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida, e algumas podem estar traduzido inventos, amém? Ou seja, muitas coisas que estão aí fora são invenções inspiradas por Satanás para nos tirar da presença de Deus, para criar bloqueio no nosso relacionamento com o Senhor. Satanás tem inventado muita coisa no mundo para tirar a imagem de Deus. Isso nós podemos ver. Às vezes a gente olha pessoas que parece que nós estamos vendo demônios caminhando na rua, e somente pode entender o que eu estou falando aqueles que vê o mundo espiritual, aquele que vê os demônios caminhando na rua, aqueles que, aleluia, vê os demônios. É como se nós estivéssemos vendo demônios caminhando pela rua.
O diabo quer destruir a humanidade, o diabo não tem pena da humanidade, o diabo não tem misericórdia da humanidade. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele vai destruindo pouco a pouco. Por isso os filhos de Deus têm que lutar contra a sua carne adâmica. Por isso os filhos de Deus têm que se santificar na oração, no jejum, na consagração, na separação. Porque o pecado é bloqueio. O pecado, aleluia, ele nos separa do Senhor. Ele corta a nossa comunhão com o Pai. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, santo é o nome do Senhor, que tem irmãos que não conseguem receber resposta em suas orações. Eles não conseguem receber resposta em suas orações. Ora, e a resposta não vem porque o pecado é bloqueio, o pecado é impedimento. Por isso que a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 3, fala: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Aleluia. Precisa confessar, precisa deixar o pecado para alcançar a misericórdia do Senhor. Por isso que às vezes alguns não conseguem ter resposta em suas orações, porque nosso Deus é santo, o nosso Deus é puro, e tudo quanto nós vamos oferecer, um glória, um aleluia, tudo tem que ser puro, tem que ser limpo, tem que ser sem mácula, tem que ser sem mancha, aleluia. Alande calabacheia. Louvado seja o nome do Senhor. E outra coisa, quem vive pecado não prospera e não terá paz. Assim diz a palavra do Senhor, não é certo? Aquele que não confessa e deixa o pecado não vai prosperar, não vai ter paz na sua alma, não vai ter paz. O que faz o pecado? Tira a paz da pessoa, tira a comunhão da pessoa, é bloqueio, é impedimento no seu relacionamento com o Senhor, xaraia. É por isso que a igreja do arrebatamento, a noiva de Jesus, precisa, aleluia, entrar pelas portas de verdade. Aleluia. Porque, meus irmãos, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, ele não é como as divindades pagãs que aceita qualquer coisa. O Deus da Bíblia é santo, é puro. É o mesmo Deus que exalta, mas também envergonha e traz à tona o pecado daqueles que se ocultam atrás de uma falsa conversão. Nós não podemos, aleluia, nem devemos. Aqueles que têm temor de Deus na sua alma, no seu espírito, não pode se esconder atrás de uma falsa conversão, atrás de uma Bíblia. Fica fácil se esconder atrás de uma Bíblia, fica fácil esconder atrás de um chamado, mas igreja do Senhor, dos olhos do Senhor, tudo não se escapa, tudo ele vê, tudo ele contempla. Tudo ele contempla. E o que o diabo faz? Como é que o diabo quer destruir o homem pouco a pouco? Através de quê? Do alcoolismo, das drogas, da prostituição, do adultério, da lascívia. Lembrando bem que dentro da palavra do Senhor, prostituição não é só uma mulher que vende o seu corpo em troca de dinheiro. Não é somente um homem, uma mulher que se deita com alguém que não é carne da sua carne. Existe a prostituição do pecado. A prostituição do pecado, a pessoa pode se prostituir com as drogas, a pessoa pode prostituir-se com o alcoolismo, a pessoa pode se prostituir-se com a mentira, a pessoa pode se prostituir com a inveja, a pessoa pode se prostituir de várias maneiras, porque a prostituição mancha as vestes. Alaia. Prostituição também é aqueles que são casados e é carne da sua carne e se prostituem no seu leito, trazendo práticas imundas de Sodoma e Gomorra para a sua prática, para o seu leito. E o que o diabo faz? Ele quer destruir pouco a pouco. Ele quer destruir pouco a pouco. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Olhamos o mundo como está, igreja. Contemplemos o mundo como está. A gente caminha na rua. Aleluia. A gente vê aí esse pessoal tudo tatuado. É tatuado no rosto, é tatuado na cabeça, é tatuado no braço. Porque o diabo quer manter a humanidade na ignorância.
Não somente aqueles que estão no mundo, mas não foram alcançados ainda por Jesus, mas pela misericórdia estão vivos, aleluia. Mas aqueles que dizem se aceitar Jesus e acham que pode continuar no pecado, prostituindo-se com o mundo, se comportando, se prostituindo com o pecado, se prostituindo com coisas que não tem nada a ver com o Filho de Deus. Nós temos que nascer na água e no Espírito. E quando se nasce na água e no Espírito, o pecado tem que ficar para trás. O velho homem tem que ficar para trás. As velhas práticas ficam para trás porque estão enterrados. É aí que o Senhor nos justifica. É aí que Ele apaga. É aí que Ele joga no mar do esquecimento o pecado. Por quê? Porque somos novas criaturas em Cristo. Porque houve abandono do pecado. Não importa que pecado a pessoa tenha feito, porque mediante a palavra do nosso Deus, o único pecado que não tem perdão é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Alandrica cheia, irica labadecai. Mas hoje, lamentavelmente, meus irmãos, o diabo tem cauterizado mente, o diabo tem fechado corações, o diabo tem colocado comichões em muitos ouvidos para aqueles que dizem ser filho de Deus e servir a Jesus. Eles querem servir a Deus e ao diabo. Eles querem falar em línguas e prostituir-se com o mundo. Eles querem estar na igreja e prostituir-se com o pecado. Alarica cheia, la derrabaceia. Pregar todo mundo prega. Falar de Jesus todo mundo fala. A palavra do Senhor é a nossa defesa diante do diabo. A palavra do Senhor é a nossa espada diante do diabo. A palavra do Senhor é nosso escudo diante do diabo. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E ela é que nos vai proteger, nos defender, nos respaldar diante de Satanás. Sabe quando? Quando ela é vivida. Quando ela é vivida. E quando ela é vivida, não adianta a irmã Ruth pregar uma coisa no altar e lá fora tá vivendo outra coisa. Não adianta BCA pregar uma coisa no altar, pregar uma coisa aqui na live, mas nas caladas fica dando mau testemunho de vida, fica prostituindo-se com o pecado. Alarrabaxerri calaçai, ralaçalamanderrabassua landerrebecheia. É por isso que nós estamos vendo tantas coisas inspiradas por Satanás para levar o homem à ruína, para levar o homem ao pecado, para levar ao homem à destruição, à condenação, à cauterização de mente. Pior quando a pessoa está pecando e não consegue ver que está pecando. Igreja do Senhor, nós estamos em guerra. Nós temos que pedir ao Senhor, aleluia, para que venha nos polir, para que venha nos amassar, para que Ele venha, aleluia, nos purificar. E que Ele, aleluia, nos quebre quantas vezes for necessário, porque é muito melhor, igreja do Senhor, a loria, ela cheia, que doa aqui na terra, do que doa no mundo vidouro, porque é para lá, para o inferno que vai aqueles que não querem entrar pelas portas, que não querem abandonar o pecado, que não querem nascer de novo, e ficam usando a palavra do Senhor para continuar nos seus erros, em sua imoralidade, em seu pecado. Alarabalabacei alabadeai. Calamanderebixere calasalarialabalai mandeaçai. A palavra do Senhor é a nossa defesa. Quando nós vivemos ela, quando nós estamos vivendo ela, ela é a espada do soldado, ela é a espada do crente. Quando ela é vivida, no corpo, na alma, no espírito, nas intenções, no coração, na postura, na conduta, é tudo, porque o Senhor é exigente, o Senhor é santo, o Senhor é puro. Ele vai vir arrebatar uma igreja lavada, uma igreja virgem de quê? Virgem do pecado, virgem da prostituição, virgem de tudo aquilo que o mundo está oferecendo, podridão do mundo, xalamandecai, devido a Adão e Eva, devido aos nossos pais naturais terem desobedecido ao Senhor. Casa rebelde é aquele que não quer abandonar suas práticas.
Casa rebelde é aquele que não quer entrar pelas portas. Casa rebelde é aquele que não quer realmente nascer novamente. Casa rebelde é aquele que se esconde atrás de uma Bíblia, atrás de uma conversão falsa. A palavra do Senhor vai dizer que a árvore ela se conhece pelos frutos. Eu preciso ter frutos. Você precisa ter frutos. Só que esses frutos, eles não podem estar bichados. Esses frutos, eles não podem ter bichos. Ele tem que ser frutos que geram santidade, que geram, aleluia, renúncia, que geram obediência, que geram, aleluia, santificação. Só que Satanás não está brincando. Ele faz as pessoas pensarem que podem servir a Deus e ao mundo. Ele faz as pessoas pensarem que pode continuar nas suas práticas, colocando o Senhor somente no pedestal da misericórdia. Só que a misericórdia do Senhor tem limite. A misericórdia dele termina uma hora, igreja do Senhor. Laia Samar decai. É por isso, aleluia, santo é o nome do Senhor, que nós temos que escancarar nossa boca como portas-vozes, como mensageiros do Senhor Jesus nessa terra, para pregar contra o pecado e contra tudo aquilo que leva à condenação, contra tudo aquilo que leva ao inferno. Porque nós temos que realmente tomar a sério nossa vida espiritual. Nós precisamos tomar a sério a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com o Senhor. Não é pintar de crente só na igreja, não. É dentro da igreja e fora da igreja. É dentro da igreja em quatro paredes, quando ninguém me está vendo, mas os olhos do Senhor, que estão como chama de fogo, me estão contemplando. Contemplando o que eu falo no meu quarto, contemplando o que eu faço no meu quarto, contemplando o que você faz em quatro paredes, contemplando o que você faz quando você está sozinho. Aí o diabo inventa as suas inovações. O diabo inventa as suas marmotas, as suas modinhas, os seus brincos, as suas maquiagens. Ele vai inovando, passa entrando, ele vai inovando com o pecado, ele vai inovando e ele vai conseguindo tirar a pureza, a essência da igreja primitiva, a essência da igreja raiz. Eu falo aos irmãos, esta igreja, ela é de doutrina, ela não é meia doutrina. Esta igreja que o Senhor Jesus entregou nas minhas mãos, ela é uma igreja de doutrina. E eu, a irmã Ruth, não vou escancarar a porta da igreja para o pecado, porque, aleluia, o pecado começa no altar, depois passa para a igreja, que nem morte, frieza espiritual, começa no altar e passa para o rebanho. Por isso que a palavra do Senhor ela é clara, que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos cairão na cova, ambos cairão no abismo, ou seja, o inferno. A palavra que vem do altar, ela tem que vir do trono do Pai. A palavra que vem do altar santo é o nome do Senhor, do anjo da igreja, do pastor da igreja, a quem o Senhor togou, a quem o Senhor ungiu, a quem o Senhor confiou de entregar-lhe as suas mãos o ministério. Ele precisa pregar de maneira clara contra o pecado, contra o pecado. Aí o diabo entra, é um saltinho alto aqui, é uma sainha colada ali, é um cabelinho cortado aqui, é uma maquiagem aqui, é o segundo, é o terceiro, é o quarto casamento. Vão estar diante do Senhor para responder por isso e por tudo mais. Por tudo mais, usa a Bíblia para continuar no pecado, usa a Bíblia para continuar no erro. É uma vergonha esse povo que não quer morar no céu e fica atrapalhando quem quer viver no céu. Xelabaseca labassua. Ricalamandecai. Nós temos que lutar, igreja. Lutar, 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 lutar dia por dia para morar no céu, para que o nosso nome não seja arriscado do livro da vida. Porque o maior tesouro, xalaia, o maior tesouro que eu tenho que ter, Rialamandecai, você tem que ter, o maior tesouro é o Espírito Santo de Deus e o nosso nome escrito no livro da vida. Mas para entrar lá, tem que dar as costas para Satanás, tem que abandonar o velho eu, a velha criatura. O que é? O que pode ser?
ser aí na tua vida? O que pode ser que está te separando da presença de Deus? Que você não consegue ser selado com o Espírito Santo, ria lá decai, ou que o Senhor não derrama os divinos dons na tua vida, ria lá decai, e que há muito tempo você não sente a graça de Deus emanando o teu seio, a tua alma e teu espírito. Talvez seja um pecado, talvez o Senhor está requerendo um conserto, um abandono do pecado. Eu acho impressionante quando as pessoas falam, eu estou em dúvida. Dúvida em quê, minha querida e meu querido? Dúvida em quê? Aonde você vai passar a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? Porque eu, pela misericórdia, a irmã Ruth, não tenho dúvida de onde eu quero passar a minha eternidade. Eu estou plantando agora para colher no futuro. Nós temos que plantar para colher no futuro. E essa plantação, ela tem que ser numa terra fértil. Aleluia. Tem que ser santidade, tem que ser doutrina, tem que ser renúncia, tem que ser abandono do pecado. Renúncia, renúncia, renúncia. Muita renúncia. E alaia. Oh, glória! Muita renúncia. A noiva de Jesus tem que viver. Vai doer? Vai, querido. Vai, minha querida. Não pense você que não vai doer. Mas pense que é para a salvação da tua alma. Pense você que é para a transformação da tua alma. Pense você que tem um lugar maravilhoso te esperando e que nada no mundo aí vale a pena. Isso é tudo prazer da carne. Isso daí é tudo passageiro. O que o diabo está oferecendo hoje para destruir, corroer, envergonhar o homem. São pratos apetitosos que saciam a carne somente por um momento. Vejamos bem as maneiras que o diabo envergonha. Vamos supor que tem um homem que ele é drogado. Ele é viciado nas drogas. E o que o viciado das drogas faz, meus irmãos? Ele vende até o que ele não tem para sustentar o seu vício. O que uma mulher que está na prostituição faz, que vende o seu corpo, deita-se com um e com o outro, se desvalorizando como uma mulher. Os homens a passam vê-la somente como um objeto sexual. O que uma pessoa que é viciada no alcoolismo sai do seu trabalho e vai encher a sua cara, depois vem para sua casa, traz o quê? Destruição, briga, contenda. O pecado traz isso, tira a paz da família, tira a paz de um lar, traz vergonha para a família. Como é que uma mãe fala do seu filho quando ele é trabalhador? Meu filho, ele é um homem trabalhador. Ele pode até não ser servo de Deus. Deus está trabalhando na vida dele, mas ele é um homem honrado, ele é um homem honesto, ele é um homem, aleluia, trabalhador. Mas aquela que tem um filho drogado, um filho na bebida, um filho que vive se metendo em más companhias, um filho que fica roubando, matando, fazendo tudo que o diabo manda ele fazer, traz o que? Vergonha para sua família. E é a mesma coisa, meus irmãos. Existem dois tipos de vasos na presença de Deus: o de honra e o desonra. E o que é honroso? Ele vive a palavra, com todos os seus erros, falhas. Isso sim é viver debaixo da graça do Senhor. Aleluia. E o desonroso, o que ele faz? Lambuza-se no pecado. Ele ama o pecado. Ele busca subterfúgio para o pecado. Ele busca justificar-se através do seu pecado. Ele não quer abandonar o pecado. Ele fica buscando subterfúgio e desculpa esfarrapada para abandonar o seu pecado. A humanidade recebeu uma semelhança especial de Deus, refletindo sua capacidade de ser racional, moral, social, conduta, postura. E o que eu quero dizer com isso? Que nós sabemos entre o certo e o errado. Uma pessoa racional sabe que está errado roubar, sabe que está errado matar, sabe que está errado mentir.
Mas por não ter o temor de Deus, vai fazer. Mas os filhos de Deus não. Os filhos de Deus têm que ter temor de Deus. Porque o temor de Deus, aleluia, traz para nós sabedoria. Traz para nós domínio próprio. Traz para nós temor. Temor de Deus. E o temor de Deus como é que é? É quando ninguém está me vendo. Ninguém está me contemplando. Mas os olhos de Deus estão sobre a minha casa. Sobre a minha vida. Sobre o meu lar. Sobre a minha família. E está aí diante de você. E você sabe, não. Eu não posso fazer isso. Xelaia, landeria. Eu não posso porque o Senhor Deus me está vendo, está contemplando. Sabe que está faltando no coração de muitos crentes, que eu vou dizer para a igreja: temor. Temor. Temor do Senhor, porque os filhos de Deus não são imorais, os filhos de Deus não são adúlteros, os filhos de Deus não são mentirosos, os filhos de Deus não são prostitutos, os filhos de Deus não são alcoólatras, não são nada disso. Os filhos de Deus, eles nasceram de novo, eles são sal da terra e luz do mundo. E o diabo quer destruir, por isso que ele inventa as suas coisas. E ele vai inventando, ele vai inovando, ele vai modernizando. Ah, já que eles querem ir para a igreja, vamos entrar com nossa sapatinha de lana. Só que o que a gente está vendo agora é que o diabo não está precisando fazer muita coisa para entrar nas igrejas, não. O povo está escancarando a igreja para o pecado, para o secularismo, para o mundanismo. Que vergonha! Se para nós que estamos lutando debaixo da graça de Cristo, que somos errantes, pecadores e limitados, é uma vergonha. Imagine para o grande eu sou poderoso, que é santo, 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 santo. Fede em suas narinas, ele não recebe nada. Igreja do Senhor, todo o trabalho que nós vamos dar para o Senhor, o Espírito Santo de Deus tem que ir na frente. Nós temos que depender do Espírito Santo de Deus para tudo. Rialamaia. Ele tem que ir na frente. Eu vou pregar ali, o Espírito Santo de Deus tem que ir na frente. Eu vou abrir uma campanha, o Espírito Santo de Deus tem que ir na frente. Vou fazer uma visita, o Espírito Santo de Deus vai na frente. Vou sair de missão, o Espírito Santo de Deus tem que ir na frente. Sabe por quê? Porque não é eu que opero, não é você que opera, não é eu e você que cura nem liberta, é o Espírito Santo de Deus que liberta e que cura e que transforma, e é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E para isso ser possível, a pessoa tem que escancarar o seu coração. Nós temos que dar lugar para o Espírito Santo de Deus fazer tudo o que Ele quer conosco. Desde uma limpeza espiritual, uma libertação, uma transformação, quebrando os cadeados, derrubando as muralhas. Mas aquele que quer contender com Deus, contender com o seu espírito, para não entrar pelas portas, nunca termina bem. Rialaia. Nunca termina bem aquele que quer contender com Deus e contender, aleluia, com aquilo que Ele exige por meio dos seus parâmetros da palavra dEle, aleluia. Que é necessário abandonar, porque se fosse necessário, aleluia, eu viver do jeito que eu quero, ou você do jeito que você quer, não seria necessário o nosso amado e querido Jesus descer aqui e pagar o preço para mim e por você, por mim e por você. Se não fosse a graça, a sua misericórdia e a sua morte na cruz, estaríamos todos destinados a passar uma eternidade no inferno, que é para lá que vai aqueles que querem continuar com a maior enfermidade, com a lepra, com o câncer do pecado, que tem poder para corroer o homem, que tem poder para destruir o homem, que tem poder para humilhar o homem, rebaixar o homem, envergonhar o homem, condenar o homem. Por isso nós temos que, aleluia, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Deixar aquelas práticas mundanas. O que é a tua prática? É prostituição? É alcoolismo? É lesbianismo? É homossexualismo? É adultério? É masturbação? É prostituir-se com pecado? Prostituir-se no celeiro? É necessário abandonar, porque bloqueio, impedimento, é muralha. Rialaia, samandeira baixê. Porque a pessoa
que peca, ela já não sente vergonha dos seus pecados. Irmãos, o pecado não pode ser natural na vida daqueles que querem morar no céu. O pecado traz vergonha. Aqueles que pecam sentem vergonha na presença de Deus, e o diabo fica acusando a pessoa. O diabo vai usar a palavra. Ele vai usar a palavra para te condenar e me condenar. Ele vai usar a palavra. Por isso nós temos que nos esforçar todos os dias para que as nossas vestes estejam limpas, brancas como a lana, para que possamos viver uma autenticidade cristã pura. E como é a autenticidade? Quando não é por aparência e nem conveniência religiosa, conveniência familiar. Qualquer tipo de conveniência não vem do Senhor. Nós vivemos e servimos ao Senhor porque o amamos, porque tememos a Ele e porque estamos nos preparando para encontrar o nosso Messias e o nosso Salvador. É para isso que eu aceitei Jesus, e é para isso que você aceitou Jesus. E do momento que você aceitou Jesus e eu aceitei, nós temos que entender e aceitar, aleluia, que não é da nossa forma, mas é da forma do Senhor, mediante a palavra, dentro da palavra. Mas o diabo já usa a palavra para o povo continuar no pecado, e esse evangelho é maldito, anátema e prostituto, e que não tem parte com o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que cada dia que passar, eu e você possamos perguntar ao Senhor como está a nossa vida. Perguntemos ao Senhor aonde mais Ele quer que a gente renuncie. Perguntemos ao Senhor aonde mais Ele precisa trabalhar na nossa vida. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem e tem algo ali dentro. Aleluia, tem algo ali dentro que Deus precisa tratar, trabalhar, moldar, amassar, lapidar. Não vamos ignorar os sinais do Senhor quando algo não está bem com a nossa vida espiritual. Não vamos ignorar os sinais que o Espírito Santo de Deus dá quando algo não está pautado, guiado na palavra. Aleluia. Mas vamos pedir a sabedoria do Espírito para fazer tudo quanto o Senhor quer que façamos. Porque as nossas pisadas, ela tem que ser como do nosso Senhor. As nossas pisadas têm que ser como do nosso Mestre Jesus amado. As nossas pisadas, elas têm que estar pautadas e guiadas pela palavra. E nós temos que estar preparados, com as nossas vestes limpas, com uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. E essa imagem, devido ao pecado de Adão e Eva, ela foi manchada. Ela foi corrompida. Por isso Jesus desceu para nos dar outra oportunidade, uma nova oportunidade de ser novas criaturas em Cristo Jesus, nascidos na água e no Espírito. E ainda que vivemos a doutrina do corpo, precisamos viver a doutrina da alma e do Espírito. E ela é muito mais profunda. Ela é muito mais profunda. Então receba esta palavra, que o nosso Senhor nos ajude, amém? E mais tarde eu espero os irmãos na oração da madrugada. Deus abençoe, Deus prospere, e um Shalom Adonai a todos.